E o Banco dos BRICS anunciou nesta quarta-feira um investimento de 1,7 bilhão de reais para a implantação do primeiro hospital público inteligente do Brasil. A unidade fará parte do complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo e vai atender pacientes da rede pública com medicina de alta precisão, com uso de inteligência artificial e outras tecnologias. Numa cerimônia no Palácio do Planalto, mais cedo, representantes do governo da Universidade de São Paulo e da instituição financeira assinaram um contrato para a construção da unidade. O projeto integra uma nova rede nacional de hospitais e serviços inteligentes do SUS, do Ministério da Saúde. Para tratar desse assunto, a gente conversa ao vivo com a doutora Ludmila Rajar, cardiologista e comentarista de saúde no SBT News e que também coordena esse tão importante projeto do primeiro hospital inteligente do país ligado ao SUS. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal do SBT News. Já começo te perguntando quando é que as obras começam e daqui a quanto tempo a gente pode esperar para ver o novo hospital funcionando. Boa noite. Boa noite, Marina, Celso e todos que estão nos assistindo. Hoje foi um dia de muita alegria, porque nós fizemos um anúncio formal que foi baseado na assinatura do contrato de um empréstimo de 320 milhões de dólares para a gente iniciar, então, essa grande obra que é a construção do primeiro hospital inteligente do Brasil, e não só do Brasil, mas também da América Latina. Nosso objetivo é ter essa obra concluída até 2029. Nós temos um tempo para iniciar, porque essa obra é fruto de uma parceria do governo federal, do Banco dos BRICS, que é o New Development Bank, e do governo estadual de São Paulo. E o governo estadual de São Paulo nos cedeu um terreno, que é o terreno onde hoje funciona a Secretaria de Estado da Saúde, que está logo perto desse vídeo que nós estamos assistindo, no Complexo Hospital das Clínicas, em frente ao Instituto Central, desculpe, nós temos então um prédio onde funciona a Secretaria do Estado da Saúde. E esse prédio nos foi disponibilizado pelo governo do estado, pelo governador Tarcísio de Freitas. Então nós precisaremos demolir esse prédio. Possivelmente, nós teremos aí um tempo entre 6 a 8 meses para a mudança da Secretaria da Saúde para um outro prédio e para que a gente faça a demolição. A partir daí, inicia-se a obra propriamente dita. E na nossa expectativa, 2 anos de obra. Então, eu considero que 2029 esperamos estar com esse hospital funcionando. Agora, doutora Ludmila, nós sabemos que várias tecnologias, inclusive a inteligência artificial, já são usadas em hospitais de todo o país, sobretudo nos hospitais particulares. Este é um primeiro passo para que o SUS passe a oferecer esse tipo de tratamento para a população mais carente? Sem dúvida, Celso, mas um fato importante que eu gostaria de chamar a atenção, existem muitas iniciativas no Brasil, hubs de inovação, sistemas integrados, inteligência artificial, mas não há um hospital que tenha sido construído do zero, desde a sua concepção, como é o caso desse, já baseado numa estrutura toda tecnológica, que tem um hospital funcionando como um cérebro artificial, que tem uma conectividade, uma interoperabilidade sistêmica. Então, o que nós temos hoje de iniciativa no Brasil, sem dúvida, será parte dessa iniciativa do SUS, mas a grande questão desse hospital é que, com transferência de tecnologia externa, com países como China, como Índia e outros que já estão avançados nesse tópico, nós projetaremos um hospital do zero, todo integrado, todo conectado. Então, que realmente o paciente, em toda a sua jornada, ele passa pela inteligência humana, pela capacitação do médico, do profissional da saúde, porque isso é insubstituível e sempre será, na minha opinião, mas os fluxos, os dados, as decisões, a chamada medicina de precisão, ela será baseada numa integração digital e em modelagem de inteligência artificial. Doutora, sabemos que é um projeto ambicioso, mas ainda há muito que avançar no atendimento básico à população. De que forma a implementação de novas tecnologias, e aí eu trago, a chegada desse novo hospital, pode ajudar? E eu pergunto para além de tratamentos complexos, mas no atendimento básico mesmo, na porta de entrada do SUS, como isso pode ser benéfico para a população?
Marina, você tem toda a razão, né? Nós temos que olhar o sistema como um todo. De nada adianta a gente ter na ponta um grandioso hospital com todo o recurso se a atenção primária não funciona. E por isso que o Brasil, nos últimos anos, tem investido realmente em todas as pontas desse ecossistema que é cuidar de uma vida. As doenças que eu mencionei hoje na minha fala e que mais impactam o sistema de saúde hoje são as doenças cardiovasculares, o câncer e o trauma. Essas três doenças, elas necessitam de hospitais de alta complexidade, mas não funciona a rede se a atenção primária não for coerente do ponto de vista de diagnóstico, de regulação, de transferência do paciente, eu digo ainda mais, de situações de prevenção primária que podem impedir ou evitar essas doenças em até 50% dos casos. Ou seja, quando eu mexo na ponta do sistema e eu capacito profissionais para altíssima complexidade, ao mesmo tempo, nós estamos olhando a atenção primária, com outros programas, com outras tratativas, mas eu diria que esse projeto, ele puxa o sistema como um todo. Não tem como eu trabalhar num hospital desse se eu não estiver com a minha rede conectada com a atenção primária. Então, a capacitação, ela se torna essencial, é um melhorando o outro, é uma relação bilateral mútua. É um sistema de saúde único, é uma vida única, que vai desde a prevenção ao diagnóstico precoce e ao tratamento eficiente e especializado. Doutora Ludmila, a senhora informou recentemente que o sistema de saúde em São Paulo recebe quase 400 pedidos diários e que a capacidade de atendimento é de 20 ou 30 casos por dia, né? Esse Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente vai focar em qual ou quais especialidades médicas e provavelmente vai aumentar a procura por atendimento em São Paulo? Celso, São Paulo tem uma rede organizada, ele tem um sistema regulado, mas é um sistema que tem muito mais necessidade do que nós temos de oferta, ou seja, a demanda é muito grande. Quando eu mencionei essa questão dos 400 pedidos por dia, isso é apenas de emergências para o Hospital das Clínicas, que é onde eu sou professora titular de emergências. Então, imagine que no universo de mais de 20 milhões de pessoas, nós temos o maior hospital SUS da América Latina, atendendo 5% da demanda diária. Então, esse é um problema que nós temos que lidar. Então, pensando nessa demanda reprimida das emergências, que são as doenças cardiovasculares, as doenças neurológicas, o trauma, nós teremos um hospital de 800 leitos e que funcionará além de um hospital, porque é uma plataforma de cuidado integrado, conectado com todo o SUS, que vai ter como objetivo primário otimizar a regulação desse paciente, atender precocemente, estar conectado com as ambulâncias, com o serviço primário, para que a gente consiga vencer essa demanda. Nós temos uma expectativa que esse hospital exclusivamente vai atender em torno de 200 mil emergências por ano, mas provavelmente esse número vai aumentar. Por quê? Vai aumentar a demanda porque nós vamos reconhecer mais precocemente, que é essa a sua pergunta, sem dúvida, porque nós vamos capacitar a rede de atenção primária e porque o nosso objetivo é esse hospital ser um piloto de uma mudança sistêmica no atendimento de emergência no Brasil. Emergência é aquela doença, é aquela situação em medicina cujo tempo é o senhor do destino daquela vida. Então, quando é um infarto, eu tenho poucas horas para desobstruir uma artéria do coração. Quando se trata de um AVC, de um derrame cerebral, poucas horas para desobstruir uma artéria do cérebro. Isso significa uma vida salva, isso significa uma vida sem sequela. Então, esse sistema tem que funcionar e nós temos que ter leitos e capacitação para atender. Hoje nós funcionamos, mas eu diria que é quase numa anarquia para que a gente possa atender as necessidades e ainda assim nós não temos a eficiência que nós deveríamos ter. Então, o que nós estamos buscando é eficiência, é concretizar um sonho, que é entregar uma saúde eficiente e justa para todas as pessoas. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente de que forma a inteligência artificial pode ajudar nesse processo, pode ajudar no tratamento das pessoas. Na prática, como é que isso funciona? São equipamentos de última geração? Explica para a gente, assim, com exemplos, de que forma isso pode ser, de fato, revolucionário para a saúde da população brasileira. Vou dar um exemplo prático. Numa emergência como eu tenho no Instituto Central, muitas vezes eu atendo simultaneamente 100 pacientes. E eu tenho, por exemplo, 10 vagas de UTI naquele momento. E eu tenho que fazer uma triagem. Quem é o paciente mais grave que vai para a UTI? Essa triagem hoje é humana.
e essa triagem é falha. E essa triagem é difícil. Isso é desafiador no mundo todo. Hoje já existem protocolos por inteligência artificial. E como é que esses protocolos são feitos? Por meio de coleta de dados. Esse é o chamado data center. Você já constrói um hospital com um cérebro próprio que vai ter em reservas, ou seja, ele tem dados de todas as vidas que passarem por lá a partir do dia zero. Em 6 meses de coleta de dados, você já tem todo o modelo de entender quem é o paciente mais grave, quem é o paciente que necessita de mais rapidamente um suporte mais avançado. Por exemplo, vamos supor que a gente colocasse inteligência artificial na Covid-19, naquele momento que faltava leito de UTI, faltava centro cirúrgico. Eu já saberia a chegada desse paciente, identificar, triar com uma sensibilidade, com uma chance de erro menor que 1%. Quem é o paciente que necessita daquele tratamento? Então, esse é um ponto. Segundo ponto que a inteligência artificial me ajuda é organizar fluxos intra-hospitalares, é otimizar tempos, por exemplo, entre as salas cirúrgicas. Ao invés de fazer 4 cirurgias em um dia numa sala, faz-se 8, porque com a inteligência artificial você modula os processos, você controla os tempos, você otimiza os fluxos de entregas de medicamento, de ofertas, por exemplo, de dispositivos e de outras necessidades que o hospital tem. Terceiro ponto, que a inteligência e os sistemas digitais me ajudam. Um paciente que tem um problema, um AVC, por exemplo, na cidade de São Paulo, numa região periférica, ele entra em contato imediatamente com uma ambulância que está conectada com o sistema 5G com a emergência. E esse paciente imediatamente já começa a ser tratado na ambulância, com a ajuda da equipe altamente capacitada, e ele chega direto na área específica. É um AVC, ele vai para a sala de cateterismo cerebral. É um infarto, ele vai direto para o cateterismo cardíaco, e tempo é vida. Então, são inúmeros processos que vão desde a gestão da operação hospitalar, até o funcionamento pleno das máquinas, até a otimização dos tempos cirúrgicos, até a chegada do paciente, inclusive os fluxos internos no hospital. É como se nós tivéssemos um grande cérebro olhando de fora para dentro, de dentro para fora e modulando as decisões humanas. Isso minimiza a chance de erro, aumenta a chance de acerto e faz com que essa vida tenha maior chance de sair bem. E é esse o desejo de nós todos quando a gente sonha com uma estrutura como essa. Doutora, a gente está falando aí com orgulho e alegria desse novo espaço físico, dos novos equipamentos, softwares. Como é que vai ser esse novo corpo clínico de atendimento? Vai ser treinado para essas novas opções? Sem dúvida, Celso. Hoje nós já estamos nos modulando a essa revolução tecnológica da medicina. Você sabe que no ano passado eu tive a honra de ser a coordenadora das novas diretrizes curriculares do curso de medicina, ou seja, o novo currículo médico. E o novo currículo médico, a partir de 2026, ele já tem inteligência artificial, novas tecnologias. Então, nós estamos num processo de capacitação continuada e faz parte desse novo sonho que estamos vivendo nesse momento, inclusive um recurso específico a fundo perdido de uma outra instituição chinesa que vai nos ajudar a capacitar brasileiros que trabalharão nesse hospital. E aí, obviamente, que você vai criando aquele ciclo virtuoso de formação de pessoas aliadas a uma tecnologia de ponta. E é isso que nós queremos hoje da medicina. Doutora, só para a gente encerrar a nossa entrevista, essa notícia da construção de um novo hospital, notícias como essa são sempre notícias muito bem-vindas, né? E eu te pergunto, já tem uma previsão, um projeto para a construção de outras unidades nesses mesmos moldes para atender outras regiões do país, para além de São Paulo? Marina, já existe uma previsão, nós temos um desejo, por enquanto ele é teórico, mas o nosso objetivo é utilizar o ano de 2026 para a gente desenhar pelo menos um hospital para cada região do Brasil com esse modelo. A nossa intenção é desenvolver esses projetos em 2026 para que a gente consiga um financiamento em 2027. Então, o nosso objetivo é utilizar esse modelo como um piloto para nós estendermos para todo o país. E o nosso Brasil vai ser pioneiro nisso, porque países como China e Índia adaptaram estruturas anteriores e nós teremos a honra de começar uma estrutura do zero e tendo aprendido com eles, porque esses países e também alguns países europeus, a Alemanha, por exemplo, já tem alguma estrutura nesse sentido, eles estão prontos
para partilhar a tecnologia e para transferir esse capital humano para nós. Então, a nossa intenção, sem dúvida, é enxergar esse dia de hoje como a inauguração de uma nova era na medicina pública desse país. E, sem dúvida, ele começa no SUS, o SUS é universal, é integral, o SUS trabalha com equidade, mas, sem dúvida, isso vai ser uma onda que também vai popular os hospitais privados e as demais instituições de pesquisa, porque a medicina ela vai além de uma assistência. A medicina envolve pesquisa, atualização constante, inovação, e nós precisamos de todos esses entes juntos para que a gente consiga chegar no resultado adequado. Nós estamos falando de uma população hoje que vive, em média, quase 80 anos, que padece de doenças crônicas, incapacitantes, caras, e, ao mesmo tempo, vivemos uma onda positiva das tecnologias e do alto custo que nós temos, que é um desafio também. Para que a gente vença isso, nós entendemos que contar com uma estrutura moderna, humana e também com a inteligência artificial será um grande passo. Doutora Ludmila Rajar, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. A gente conta sempre com a senhora, que coordena esse projeto e que também faz parte aqui do nosso time de comentaristas do SBT News, para trazer, então, notícias boas como essa na área da saúde, notícias tão importantes. E claro que a gente vai acompanhar muito de perto os próximos passos para a implementação desse novo hospital aqui em São Paulo, desse projeto tão promissor para a saúde da população brasileira. Mais uma vez, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Marina, obrigada, Celso, e todos que nos assistiram, e até breve.